Pai, muito obrigado pela vida de Ana Luísa. Obrigado porque ela é um bom depósito, Deus. Eu tenho expectativa de receber dela, Deus, aquilo que o Senhor tem colocado dentro dela, porque ela é um bom depósito. E certamente hoje, aproveitando essa chuva, esse monte de água, nós temos expectativa que rios de água viva fluirão do interior dela e nos alcançarão os nossos corações, que nós estamos prontos para receber com mansidão a boa, agradável, inigualável, insubstituível palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, muito obrigada. Obrigado, Ministério de Música. Vocês podem sentar. Para quem não me conhece, o pastor já falou, meu nome é Ana Luísa. Normalmente, meu nariz funciona. Hoje não, hoje é uma exceção. Ele tá de férias, depois ele volta. Mas eu espero que isso não seja um impeditivo para você receber da parte do Senhor nessa noite. Como o pastor falou, né, eu vim hoje nadando. Mas cheguei, isso é que importa. Estou aqui para poder compartilhar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. E eu espero que você esteja com o seu coração aberto para receber dele. Eu sou só o canal, mas é ele que é o dono da palavra, que é o dono do poder, da revelação. É ele que vai falar no seu coração nessa noite, amém? Essa noite nós temos um tema, na verdade esse mês, né, de outubro. Você que já veio outras quartas-feiras, o nosso tema é despertai, né? Você está vendo aí, despertai. Esse tema, como já tivemos, né, outras ministrações, foi algo que nasceu no coração do Senhor para nós como igreja Verbo Porto. Sabe que esses temas, né, essas temáticas mensais dos cultos de quarta-feira especificamente, não é para fazer marketing, não é porque soa bem ou porque é bonito, porque vai ficar bonito na imagem, né, ou no YouTube, não. Esses temas, eles nascem no coração de Deus, para nossa liderança e, consequentemente, para nossa igreja, com um propósito. E o propósito que Deus tem para a sua vida nesse mês é te chacoalhar, né? Como diz o pastor Guilherme, fazer um chacolejo na sua vida aí para você acordar, para você despertar, não somente da cadeira aí, porque você está ouvindo barulhinho de chuva. Aí tá aquele climinha gostoso, né? Não somente nesse sentido, é para você despertar também nesse sentido, mas também espiritualmente. Sabe que muitos anos atrás, né, já fazem quase 10 anos, quando eu comecei a namorar com meu digníssimo marido, eu descobri que na família dele tinha, o pessoal lá que morava com ele, na casa dos pais dele, eles tinham quase que um pacto. Que se eu ligasse para a casa dele e eu quisesse falar com ele e ele estivesse dormindo, ninguém acorda. Era um acordo entre a família. Ninguém acorda ninguém se a pessoa estiver dormindo. Então, se alguém liga para lá e eu quero falar, por exemplo, com minha sogra, e meu sogro diz assim, ela está dormindo, depois eu falo para ela que você ligou. E quando eu comecei a namorar com ele, eu descobri que existia isso, né? Porque normalmente na casa dos meus pais não era bem assim. Se a pessoa estava dormindo, meu pai abre a porta e fala, olha, tem telefone para você. Mas na casa da família do meu marido era assim. É assim até hoje lá, né? Ninguém acorda ninguém. Sabe por quê? Porque despertar alguém que está dormindo, principalmente assim, num domingo à tarde, né? É muito incômodo. Não é verdade? Você está ali no seu momento de descanso, aí vem alguém e fala, ô mãe, ô pai, amor, acorde aí. Onde é que tem café mesmo? Onde é que a gente guarda um pano? É muito chato, né, não? Porque a pessoa que está descansando, ela está na zona de conforto dela. Ela está no momento relax, ela está descansando, ela está no lugar mais confortável. E o despertar
é incômodo, mas muitas vezes é preciso que o despertar aconteça. E eu estou aqui nessa noite para te incomodar um pouquinho, para colocar ali antigamente tinha um medicamento chamado Metiolate, né? Que você colocava na ferida e ele era um antisséptico que ardia muito. Então hoje eu vou colocar um remédiozinho nas feridas, mas é para sarar. É para te dar um chacolejo, é para te acordar, é para te despertar nessa noite, amém? Você pode abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 8, por favor? Efésios capítulo 5, versículo 8. Diz assim: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Ou seja, se ele está falando para alguém que era trevas e agora é luz, ele está falando para a igreja, para pessoas que são filhos de Deus. Amém? Então ele está falando com você. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Vamos nos ater um pouco nesse texto nessa noite, amém? Sabe que aqui ele vem falando algo muito interessante, porque ele começa dizendo: olha, você que era do mundo e agora não é mais, você que era das trevas e agora é da luz, andai como filhos da luz. Sabe o que é que isso me fala? Sabe o que é que isso me mostra? É que é possível ter nascido de novo e não andar de forma correspondente a um filho da luz. Porque se ele está instruindo isso, é porque tem pessoas que não estão andando de acordo com a nova realidade, não estão andando de acordo com a nova vida que tem em Cristo. Ok? Você está aqui? Não durma não, eu sei que o barulhinho da chuva atrapalha, né, nesse sentido, mas você fique atento. E ele continua dizendo aqui que porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Sabe que ele fala primeiro que existe uma forma de ser, que é adequada àqueles que são filhos de Deus. E você pode se perguntar assim, então qual que é essa forma de ser? A forma correspondente à qual nós devemos andar, a qual nós devemos agir e corresponder de forma correta é como uma árvore que dá frutos. O que seria dar frutos? Que óbvio que não é o motivo literal, né? Não é o significado literal. Mas nós precisamos frutificar espiritualmente. Sabe que nós não podemos simplesmente ser crentes e dizer que eu sou crente, eu faço isso, faço aquilo, e depois eu chego na igreja e eu danço e eu dou o maior aleluia de todos. Mas não frutifica. Não está certo. Tem alguma coisa aí no meio do caminho que ficou para trás, que se perdeu. Mas você não é esse tipo de crente. Você é o crente que frutifica. Amém? E, como eu disse, a característica de quem vive a palavra é dar frutos. Mas sabe que uma árvore frutífera, ela tem algumas características, e eu vou falar aqui de árvores, mas você entenda que a gente não está numa aula de botânica, a gente está falando de frutos espirituais, amém? Quais são as características de uma árvore frutífera? Eu sei que você provavelmente já, quando era criança, ou você que tem um filho que está em idade escolar, provavelmente já fez aquela experiência de plantar o feijãozinho no algodão e põe num copo ou num lugar assim, e aquela mini arvorezinha, aquela plantinha, ela começa a crescer, não é? Mas se eu pegar aquele feijãozinho e colocar ali, na chuva, no vento, ela vai resistir? Não, porque ela é uma árvore imatura, ela é uma árvore que não produz frutos. Mas se eu pego uma árvore frondosa e frutífera, ela cresce, às vezes ela está num espaço, né, que é pequeno, com relação ao tamanho dela, e as raízes começam a crescer ao ponto de quebrar o concreto ao redor.
qual que é a diferença entre uma e outra? É que a árvore frutífera, ela é resistente. Pode chover, pode ter o vento, pode ter o sol, pode ter o que for. A árvore frutífera, ela não sai do lugar, porque ela já é uma árvore madura. Ela é uma árvore resistente. Ela não é uma árvore que qualquer ventinho que passa, ela já cai. Não, a árvore frutífera, ela é firme. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando, né? Outra coisa que é uma característica de uma árvore frutífera é que ela é constante nos frutos. Sabe que ela dá os frutos e casa com a terceira característica que eu coloquei aqui, que a árvore frutífera, ela discerne as estações. Ela dá os frutos naquela estação que é para dar frutos, depois na estação que é para as folhas caírem, as folhas caem, depois na estação que é para florir, ela vai florir, e depois na estação que é para dar frutos de novo, ela vai dar fruto, porque é esperado dela que dê fruto. Sabe que não é normal que uma árvore que estava constantemente dando frutos, de repente, quando chega novamente na estação de dar frutos, ela diz, não, acho que vai cair as folhas. Não, ela não se comporta conforme aquilo que ela acha que... Já pensou? Se fosse assim, não existiriam estações. As estações, elas existem por um motivo. E uma característica do crente que dá frutos é ter constância na sua produção de frutos. Amém? Quando chega a estação de frutificar, é esperado que aquela pessoa frutifique. É esperado de um crente que já é crente há muito tempo que dê frutos, que produza o resultado da sua constância, que produza o resultado de ser filho da luz. E outra característica de uma árvore frutífera é que ela está ali por um longo prazo. Sabe que muitas vezes a árvore, ela não vai simplesmente, ela deu frutos pela primeira vez, ela chegou à maturidade dela e você pensa assim, pronto, foi uma vez para nunca mais. Não, ela vai ter outras estações, ela vai dar frutos novamente e isso se estende por um longo prazo. Mas sabe o que acontece com muitos crentes? É que eles chegam na estação de dar fruto e eles dão fruto uma primeira vez, né? E a gente acha aquela coisa maravilhosa. Olha que bênção, aceitou Jesus, está firme na igreja, deu frutos, glória a Deus. Mas sabe que as estações passam e depois quando chega o momento novamente de frutificar, não frutifica mais. Só deu fruto uma vez para nunca mais? Ou deu fruto algumas estações e depois esmoreceu? Não, essa não é a característica do crente que está falando aqui nesse versículo. É esperado uma constância no longo prazo. Sabe que é muito bom que você dê frutos uma vez, mas o melhor ainda é que você dê frutos sempre. É isso que o Senhor espera de nós, é isso que o Espírito Santo, ele está aqui para isso. Ele está aqui para nos auxiliar, não somente para que nós sejamos bênção uma vez ou algumas poucas vezes e depois nunca mais. Não, ele está aqui para que a gente seja constante na nossa produção de frutos. Amém? E depois que ele fala dos frutos, ele fala, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. E aí você pensa, ok, eu sou crente, eu não faço nada de errado, tudo bem. Mas ele fala uma coisa muito interessante aqui. Antes, porém, reprovai-as. Sabe que nós estamos vivendo um tempo em que a igreja precisa externalizar a reprovação quanto às coisas do mundo. Não adianta simplesmente não fazer. Na verdade, é óbvio que você não vai fazer. Isso daí já é aquilo que nem precisa se explicar, vamos dizer assim. Mas sabe que nós precisamos começar a abrir a nossa boca, a mostrar com a nossa vida que o certo é o certo e o errado é o errado.
Sabe que nós precisamos despertar para isso e começar a dizer, eu não somente não faço, como eu reprovo obras que não são frutíferas. Sabe que a gente precisa começar, como crentes, como igreja, a colocar mesmo os pingos nos is, a deixar claro o que é certo e o que é errado. Eu preciso externalizar que é errado pegar dinheiro emprestado e não pagar. Eu preciso bater o pé e dizer que sexo fora do casamento está errado. Eu preciso abrir a minha boca e dizer que união homoafetiva é errado. Sabe que no mundo existe uma repressão a isso. Se você vai lá fora e fala uma coisa dessas, meu Deus, que absurdo. Mas sabe que nós precisamos reprovar? Não adianta simplesmente não fazer, porque eles dizem lá fora, se você não gosta, se você não concorda, não faça. Mas sabe que hoje nós precisamos, como igreja, nos posicionar e dizer, não, está errado, e reprovar. Sabe que crente frio, que não se envolve com o corpo, está errado. Da mesma forma, é bíblico isso. Sabe que você entrar na igreja e sair da igreja toda semana, ou 2 vezes por semana, ou até quantas vezes forem, entrar e sair, esquentar o banco e sair, e você entra por aqui um caco. E você recebe uma palavra maravilhosa e você até que se ergue um pouco, às vezes vem até atrás de uma imposição de mãos, porque você pensa, se alguém orar por mim, eu vou sair daqui muito bem, eu vou receber uma resposta para aquele meu problema, mas você sai daqui e da porta para fora, a sua comunhão com Deus é zero. E aí, durante a semana, você vai decaindo, e aí quando você chega aqui novamente, você está naquele mesmo estado inicial, de quem não produziu fruto nenhum, e precisa se recarregar, e precisa se apoiar em outras pessoas, e na unção de outras pessoas, para que você receba uma migalha de poder, de alegria, de contentamento, para poder sobreviver mais uma semana. Está errado. Mas sabe que nós precisamos começar a abrir a nossa boca para falar o que é certo e o que é errado. Porque eu vou te dizer uma coisa, é muito fácil simplesmente dizer, não, eu tenho a minha vida toda certa. Eu venho para cá, eu sirvo na igreja, eu sou uma bênção, eu não faço nada errado, eu dou o meu dízimo e eu vou para casa. E a minha vida eu estou vivendo muito bem. Mas chegou um tempo em que Jesus está às portas, o mundo está ao avesso e o mundo tem uma voz muito alta e os crentes têm uma voz quase que nula. A gente está lá fora e ouve de tudo. E ouve tudo quanto é tipo de opinião e tudo quanto é tipo de doutrina e tudo quanto é tipo de tudo. Mas a gente fica caladinho, que é para evitar discussão. Não, precisamos reprovar o que é para ser reprovado. Amém? Goste o mundo ou não, nós precisamos mostrar para que a igreja está aqui. Porque se for para ficar calado, qual é o propósito da igreja? Vim para cá, se reunir, ouvir uma palavra muito boa para alimentar o meu ego e a minha alma, e depois viver lá fora e ninguém nem sabe que eu sou crente? Mas eu não faço nada errado. Só de não fazer nada, mas ficar calado já está errado. Vamos continuar lá em Efésios 5, versículo 14. Efésios 5, 14, é a continuação daquele texto. Ele diz assim, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Sabe que eu sinto como se Paulo estivesse aqui dizendo, com muito cuidado, com muita ênfase até, veja como é que você anda. É como se ele estivesse dizendo assim,
Não adianta simplesmente você fazer o básico, mas preste atenção no testemunho que você tem dado. Veja como você anda, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo. O que é que significa remindo o tempo? É parar de perder tempo. Sabe que muitas vezes é muito confortável, num dia de chuva, eu simplesmente não vim para a igreja. Mas se todos os dias de chuva eu não vier para a igreja, quem vive aqui no Porto não vem para a igreja metade do ano, porque chove o ano todo, não é verdade? Não, a gente precisa parar de perder tempo com o que parece que qualquer coisinha já é motivo para a pessoa. Não, mas a chuva. Não, mas eu estou cansado, eu trabalhei, né? Não, mas sabe o que é? Sabe como é que é? Olha, você nem sabe o que eu estou passando. Não, mas, vamos parar de perder tempo e prestar atenção. Como que eu estou a andar? Qual é o tipo de testemunho que eu estou a externalizar? Não só para o mundo, como muitas vezes dentro da igreja. Será que eu só estou entrando e saindo e sendo só mais um numa multidão? Sabe que nós ainda não temos uma multidão aqui. Mas se essa palavra está sendo falada para você, é para você que ela é. Eu imagino que muitas vezes, e qualquer um pode fazer isso, né? A gente ouve uma palavra e a gente lembra de alguém. E a gente pensa, nossa, isso era para fulana. Isso era para aquela pessoa que não veio hoje. Eu vou mandar esse link para ela assistir. Não, nessa noite só estou eu e você aqui. Esquece que está todo mundo. Essa palavra é para você. Se ela não for um remédio para curar aquilo que está errado nesse momento, talvez não se encaixe nesse momento, que ela sirva de vacina para prevenir que essas coisas aconteçam em sua vida. Amém? E ele continua falando aqui, não vos torneis insensatos. Essa palavra tornar significa que ele não era e se tornou. Ou seja, uma pessoa pode estar firme, pode ser considerado sensato e se tornar insensato. Veja, que coisa interessante, né? Eu estava pensando sobre isso hoje. Uma pessoa, assim, falando em termos naturais, né? Uma pessoa, ela, às vezes, começa uma faculdade, ela não sabe sobre os conteúdos que vão ser dados ali nas aulas, né? E ela é bem, vamos dizer assim, insensata nesse sentido de não ter aquele conhecimento. Aí, depois, os anos vão passando, ela vai estudando, ela vai adquirindo conhecimento. E eu tenho para mim que é praticamente impossível você esquecer a base daquilo que você aprendeu ao longo dos anos. Mesmo que você não exerça uma profissão, o que está aprendido, está aprendido. Mas veja que ele fala aqui, né? Não vos torneis insensatos. Então, existem pessoas, existem crentes, filhos da luz, que dão frutos e que podem se tornar infrutíferos. Que podem se tornar insensatos. Sabe que muitas vezes você pode ouvir uma palavra dessa e você pensa, não, mas eu me encaixo no bom exemplo, né? Eu estou fazendo tudo certinho, eu sou um exemplo entre os fiéis, eu falo de Jesus lá fora, mas cuidado, porque você pode se tornar insensato. Como é que eu me torno insensato? É se eu não fizer nada? Não. Ele fala aqui, é se você não remir o tempo, é se você parar de frutificar, é se você parar de agir conforme aquilo que é esperado de você como crente. Essa palavra ela é muito simples, sabe? Mas eu espero que ela seja para você como um despertar. Sabe que nós não passamos aqui um mês à toa, falando de um tema simplesmente, como eu disse, porque é bonito, ou porque é legal, ou para te agradar. Até porque eu acho que esse tema não é muito assim agradável, no sentido de confortável, né? Mas como eu disse, despertar não é confortável. Mas eu estou aqui para fazer o trabalho chato. E eu espero que você receba
esse despertar, para que você não saia daqui da mesma forma, como alguém que tem vindo para a igreja e você até serve, você até é um bom crente, né? É um crente de acordo com você mesmo, um crente exemplar, mas para que você não se torne o outro exemplo de alguém que um dia deu frutos e depois parou de dar, porque acontece. E eu espero que não seja com você. Amém? Eu quero chamar o Ministério de Música, por favor. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1, você pode abrir, por favor? Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse capítulo de Romanos 12, ele é tão rico, e se eu puder deixar aqui uma recomendação nessa noite, é que você leia o capítulo inteiro, porque é muito bom. Mas esse trecho aqui é tão poderoso, porque primeiro ele suplica, e ele fala, rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, é tipo assim, pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado, eu imploro que você apresente o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. E não vos conformeis com esse século, que é aquilo que nós falamos aqui hoje. Não aceite, não simplesmente, deixa estar, é o mundo como está hoje. Não, mas as coisas estão tão más mesmo. O mundo já está perdido. Não se conforme com isso não. Você é luz. Sabe que Jesus ele não morreu à toa. Ele não iniciou a era da igreja à toa. Ele não deixou o Espírito Santo à toa para que você simplesmente dissesse assim, o mundo está perdido, não tem mais jeito. Não se conforme não. Não se conforme em você entrar no seu trabalho e ver as conversas do jeito que estão, as pessoas depressivas, as pessoas precisando de Jesus e você dizer, não, mas o mundo hoje, sabe como é que é? Tá assim, não tem jeito. Não se conforme, não. E depois ele fala, mas transformai-vos. Sabe? O mundo tá de um jeito. E para que o mundo seja mudado, eu me transformo através da renovação da minha mente, para que eu experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí sim, eu vou poder transformar o mundo ao meu redor. Eu vou poder impactar as pessoas que estão ao meu redor. É muito interessante quando ele fala que não se conforme com o mundo, mas ele não diz, e transforme ele. Não, transformai-vos. Eu não me conformo com o mundo e por causa disso, eu me transformo para poder transformá-lo depois. Eu espero que nessa noite você possa ter recebido da parte do Senhor essa palavra de despertar, essa palavra de não se conformar, essa palavra de reprovar aquilo que o mundo tem tentado sutilmente, tantas vezes, colocar diante de nós. Não, mas olha, a ciência diz, não, a história diz, não. Eu não me conformo, eu reprovo. Eu tomo uma posição nessa noite, eu tomo uma posição a partir de agora, de que eu não aceito mais ver as coisas do jeito que estão, eu não aceito mais, mesmo que você muitas vezes, e realmente acontece, de se sentir impotente diante de situações, mas você tem o Espírito Santo, você tem uma coisa chamada o poder da oração, o poder da declaração de fé, tantas coisas que nós temos aprendido aqui, culto atrás de culto, a palavra da fé que vem como uma espada mesmo para nos equipar contra o que tem acontecido lá fora. Sabe que dentro das paredes da igreja é tudo muito confortável.
né? A gente pensa igual, todo mundo está unido no mesmo propósito, a gente crê na mesma palavra, a gente professa da mesma fé, mas quando sai daqui, não é assim tão fácil, não é assim tão confortável. Mas quem disse que seria confortável despertar?